E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso plano de leitura na aula da Bíblia. O meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler dos Salmos de número 78 ao Salmo de número 83 do livro de Salmos. Nós hoje estamos fazendo 257 dias que começamos esse plano de leitura na aula da Bíblia, tá bom? Se você quiser fazer parte desse plano junto conosco, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos ou as postagens saírem, tá bom? Então, como sempre, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de poder ler a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos dar sabedoria e graça. Espírito Santo vem nos ensinar. Eu peço e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. Aqui o Salmo de número 78 tem o nome Salmo de Asaf, verso 1 do Salmo de número 78. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles por sua vez a ensinaram a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos, e obedecer a seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados, na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo de sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens. Abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los. Deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste, e por seu poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade. Ele atendeu ao desejo deles. Mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim continuaram a pecar. Não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha e que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso. Perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. Passam como o vento, que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder no dia
em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Ele transformou os rios em sangue, para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geada. E entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles. Não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã. Mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos, levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Ainda assim continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram a seus preceitos. Voltaram atrás e foram infiéis como seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram neles ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada. Entregou sua glória nas mãos de inimigos. Permitiu que seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles, sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo, e as moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Então o Senhor se levantou como de um sono, como guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o Salmo de número 79, que também tem um nome. Salmo de Asaf, verso 1 do Salmo de número 79. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém, e não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós. Somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando, Senhor, ficará irado conosco? Será para sempre? Até quando teu zelo arderá como fogo? Derrama tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Pois devoraram teu povo, Israel, e transformaram suas casas em ruínas. Não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Ajuda-nos, ó Deus de nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome. Por que permitir que as nações digam: onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros. Por teu grande poder, salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui 7 vezes mais a nossos vizinhos, pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre tiraremos graças, e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o Salmo de número 80, que tem um nome. Ao regente do coral, Salmo de Asaf para ser cantado com a melodia Lírios da Aliança. Verso 1 do Salmo de número 88. Ouve ao pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor,
a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza com alimento, e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. E estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem mais amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Pronto, irmãos. Agora a gente vai para o Salmo número 81, que também tem um nome aqui. Ao regente do coral. Salmo de Asaf para ser acompanhado com instrumento de cordas. Verso 1 do Salmo de número 81. Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem. Façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a nossa festa. Pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei para Israel, quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer: agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição, e eu os salvei. Da nuvem de tempestades lhes respondi, e pus vocês à prova, quando não havia água em Meribá. Interlúdio. Ó meu povo, ouça minhas exigências, advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro. Pois fui eu, Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca, e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse! Quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria meus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o Salmo de número 82, que tem o nome também, Salmo de Asaf, verso 1 do Salmo de número 82. Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas e favorecem a causa dos perversos? Interlúdio. Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-no das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem. São completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais, e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o Salmo de número 83, que tem o nome aqui também. Cântico, Salmo de Asaf, verso 1 do Salmo de número 83. Ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos, e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto de teus adversários?
Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram. Fizeram um tratado e aliaram-se contra ti, os edomitas e os ismaelitas, os moabitas e os agarenos, os gebalitas, os amonitas e os amalequitas, os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Interlúdio. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Cícera e Jabim, no rio Quizão. Foram destruídos em Endor. Tornaram-se adubo para a terra. Que seus nobres morram como Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes como Zeba e Zalmuna. Pois disseram: vamos nos apossar das pastagens de Deus. Oh meu Deus, espalha-os como folhas no redemoinho, como palha ao vento, assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes. Persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval. Faz-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e aterrorizados para sempre, e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor. Somente tu és o Altíssimo, Supremo, sobre toda a terra. Pronto, meus irmãos. No verso 18 aqui do Salmo de número 83, terminamos a nossa leitura diária de hoje. E como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. E que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã, como sempre. Em nome de Jesus. Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.